Que a graça de Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos que me ouvem neste dia e que o Senhor possa lhes abençoar fortemente. Meus queridos, quero falar hoje sobre um tema firmado sobre o seu Deus, ou firmados em Deus. Diante das circunstâncias que temos, quando há uma diversidade de deuses, precisamos, na verdade, entender quem de verdade é o Deus Criador dos céus e da terra. Aquele que pode nos salvar, aquele que pode perdoar os nossos pecados, aquele que de verdade nos ama e tem cuidado de nós. O texto para pensarmos juntos hoje é Isaías capítulo 50, versículo 10, que diz: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo, que andou em trevas sem nenhuma luz, e ainda assim confiou em o nome do Senhor e se firmou sobre o seu Deus? O profeta Isaías faz referência a Jesus Cristo, não só por ser o profeta messiânico, mas por ser um profeta do Deus Criador dos céus e da terra. Isaías não tinha nenhum desejo de falar dele mesmo ou apresentar as suas qualidades, mas humildemente atendia àquilo que Deus lhe ordenava. Nós, como cristãos, de modo geral, temos algumas manias. Eu conheci gente assim, conheci pessoas da mesma maneira. Talvez se diga, mas é os pentecostais. Não. Os que eu vi correndo atrás de profetas e reveladores, até aqui na minha cidade, inclusive eu os acompanhei para ver. Alguém que revelava tudo sobre a sua vida. Ele dizia e previa até mesmo o seu futuro. A casa do indivíduo era frequentada por várias pessoas, até por médicos, crentes de igrejas tradicionais, que queriam respostas para as suas vidas. Quando nós olhamos para as coisas acontecendo em nossa volta, quando a referência do indivíduo é como se fosse uma cartomante famosa, eu acredito que nós precisamos tomar cuidado. O diabo é expert em nos identificar de algumas coisas para que nós venhamos a confiar plenamente nele. Aqui o profeta descreve a experiência das pessoas que temem o Senhor e obedecem à voz do seu servo Jesus Cristo. Todos aqueles que seguem ao Senhor em verdade, forçosamente são provados quanto à autenticidade de seu discipulado, sendo conduzido por trevas de tempos em tempos. Nós queremos servir a Deus, mas não queremos provações. Queremos servir a Deus, mas queremos apenas vida boa, bom aprisco,
bom espaço, conforto total. Gostamos das coisas boas o tempo todo. Queremos seguir ao Senhor Jesus Cristo como se estivéssemos navegando em um transatlântico de luxo com toda a segurança. Queremos seguir a Jesus Cristo como se estivéssemos numa aeronave voando com toda a segurança, sem nenhum problema, sem nenhuma falha, sem nenhum risco. Queremos seguir a Jesus Cristo, podendo testemunhar nos púlpitos das igrejas a sua prosperidade e o seu bem-estar. Mas se o Senhor não permitir, alguma coisa de tempos em tempos sobre as nossas vidas, as provações, para realmente ver, não que Ele não o saiba, mas nós somos provados, como Jesus o foi. Jesus sabia que o Pai o protegeria, sim, mas precisou fugir de muitos lugares para não ser morto. Foi perseguido por governos. Houve um levante sacerdotal dos sumos sacerdotes contra a pessoa de Jesus Cristo. Mas ele não desistiu. Ele estava pronto para encarar a verdade pela qual ele veio. O que me surpreende, aqueles que estavam com Jesus, aqueles que estavam ao lado de Jesus, aqueles que faziam parte do discipulado de Jesus, foi eles que o traíram. Não foi os sacerdotes, não foi as autoridades, não foram os seus perseguidores, mas foram aqueles que andavam ao seu lado. Foi aqueles que estavam junto dele, dizendo: nós o amamos. Infelizmente, há uma das verdades extraordinárias que nós temos aqui. As provações que vêm de tempos em tempos. Jesus, o bom pastor, fala de suas ovelhas. Depois de fazer sair todas as que lhe pertenciam, ou que lhe pertencem, depois de fazer sair todas as ovelhas que lhe pertencem, vai diante delas e elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Elas reconhecem a sua voz. Por isso Jesus disse: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas ouvem a minha voz. Meus queridos, nós estamos entrando no momento quando observamos que as pessoas não querem seguir o pastor Jesus Cristo, mas preferem ouvir vozes estranhas, ao ponto da Bíblia dizer que o Senhor lhes daria pastores segundo as suas concupiscências, porque não conseguem ouvir a voz do pastor Jesus. Mas dos simples ouvintes lemos, destas ovelhas que ouvem, mas elas não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Hoje também muitas pessoas não compreendem que profundezas maravilhosas nos abre nosso bom pastor quando nos fala. Esse é um mistério. Se você assume a seguinte posição de fé: embora haja trevas ao seu redor e dentro de si, dentro de mim,
quero escutar a voz do Senhor e confiar na sua firme direção, então exclame com o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Convido o meu irmão em Cristo Jesus, pare de ser turista, encontre Jesus, o bom pastor, aprenda a ouvir a sua voz pela sua palavra e siga-o confiantemente, mesmo em meio às lutas e tribulações, o Senhor estará com você. Tenha um bom dia e pense nisto.